Pronto. Então, a gente começou a gravação. Bom dia a todos os presentes. Eu sou Bruno Bastos, da Comunicação do Ministério Público. E a gente está começando aqui, agradecendo a presença dos colegas dos demais órgãos que participaram, a coletiva da Operação Mata Atlântica em Pé 2020. Agradeço também aos colegas da imprensa que já estão acompanhando, né, a nossa apresentação. Lembrando a todo mundo que nossa apresentação vai ser gravada. Quem gostaria de colocar as fontes de cada órgão. Então, são as pessoas que vão responder as perguntas de vocês. A gente tem aqui na videochamada o doutor André Felipe Menezes, que é do Ministério Público, coordenador do CAUP Meio Ambiente. Silvana Valdevino, da CPRH, que é a Agência Estadual do Meio Ambiente. O Felipe de Souza, que é chefe de investigação da DEPOMA. Major Luiz Fernando Coelho, da CIPOMA, comandante do CIPOMA. E Gustavo Moreira, do IBAMA, certo? Rapidamente, eu vou só explicar como é a dinâmica da nossa coletiva, para a gente poder já passar a palavra para os representantes dos órgãos. A gente vai fazer uma apresentação com os resultados, né, do trabalho. Essa foi uma operação que começou na segunda-feira da semana passada, e chegou aqui a Rádio Jornal. Foi uma operação que começou na segunda-feira da semana passada, e os companheiros vão apresentar o resultado desse trabalho em 7 municípios do estado, certo? A gente pede, por gentileza, que quem não estiver falando no momento, coloque seu microfone no mudo, para não ficar trocando aqui a exibição. E os jornalistas que precisarem fazer perguntas ou algum tipo de esclarecimento, usem, por favor, o chat, tá? Eu estou aqui junto com o Roberto, que é nosso estagiário, os colegas eu acredito que a CPRH também, a comunicação está aqui. Então, jornalistas que quiserem fazer uma pergunta, podem colocar no chat, a gente está atento, certo? E ao final da apresentação, a gente vai trazer as perguntas para os nossos entrevistados. Se alguém tiver uma dúvida, obviamente, pode fazer a pergunta também. Durante a coletiva, a gente vai colocar aqui no chat alguns links, tá? Tem um link do Clicker, que são as imagens da operação. E a gente vai passar também um link do Drive, para vocês baixarem vídeos da operação. Tudo material de campo, tá certo? Que vocês vão poder usar. Então, assim, mais uma vez eu agradeço a presença de todo mundo e vamos passar a palavra para o doutor André para começar as considerações e trazer o que é a Operação Mata Atlântica em Pé, que já é o terceiro ano que a gente está fazendo essa operação, né, doutor André, aqui no estado de Pernambuco. Perfeitamente. Obrigado, Bruno. Bom dia a todos e todas que estão aqui participando desse momento tão importante, a coletiva de imprensa que encerra a terceira edição da Operação Mata Atlântica em Pé. Quero registrar meus agradecimentos a todos os parceiros que têm participado conosco. Essa operação é verdadeiramente uma construção coletiva, uma união de esforços, não é fruto do trabalho de um órgão isolado, mas destacadamente é fruto da integração, da interação, da colaboração interinstitucional. O Ministério Público, ele atua como um agente catalisador dessa união de esforços e todos os aplausos devem ser para todos os parceiros envolvidos. E quem ganha, em última análise, é a própria sociedade pernambucana, a sociedade brasileira, visto que se trata de uma operação em alinhamento nacional, em todos os estados da federação que possuem esse importante bioma. Nós registramos especialmente agradecimentos às equipes de fiscalização em campo, às pessoas que diretamente estavam envolvidas nessas operações, não somente os que estavam em campo, mas aqueles que, mesmo não tendo ido às fiscalizações diárias, trabalharam exaustivamente no planejamento, no levantamento de alvos, na logística, na inteligência. Todos têm sua igual importância e seu fundamental valor. Como o Bruno destacou, se trata da terceira edição. Nós iniciamos essa operação em 2018, 2019 tivemos um aprimoramento, e 2020, apesar de estarmos enfrentando uma pandemia, ninguém mediu esforços para atingir a excelência nos resultados. E nós, graças a Deus, tivemos êxito na operação. Nós procedemos à fiscalização
em 7 municípios, conforme será detalhado logo mais. Tivemos um levantamento prévio de alvos, mas mesmo assim, alguns alvos fora do planejamento, que nós chamamos alvos incidentais ou alvos circunstanciais, também foram objeto de fiscalização devido à situação encontrada no local. Houve lavratura de autos de infração, áreas foram embargadas, além de aplicação de multa, houve apreensão de materiais, alguns animais também terminaram sendo apreendidos, embora não se trate de uma operação diretamente ligada à fauna, nós sabemos da importância dessa proteção integrada dos recursos naturais, e a equipe se deparou com alguns animais em cativeiro, sem autorização, então isso também foi um reflexo da operação. O balanço geral dessa operação é bastante positivo, não somente em Pernambuco, mas nos demais estados, que no mesmo período, numa grande demonstração de alinhamento nacional, o bioma está sendo protegido para dar até mesmo mais visibilidade à importância do combate ao desmatamento, da supressão vegetal não autorizada, sobretudo num bioma que já ocupou 15% do território nacional e hoje ocupa no nosso país. A sociedade precisa despertar, não somente a sociedade civil organizada, mas o poder público, o setor produtivo. Precisamos despertar para a realidade de que é cada vez mais indispensável o equilíbrio entre o desenvolvimento e a sustentabilidade. Não se trata de ações contra o desenvolvimento econômico, tampouco se trata de ações de proteção ambiental isoladas e desconectadas do desenvolvimento da economia, mas sim de uma operação que visa estabelecer esse balanço, esse balanceamento, esse equilíbrio, tendo em vista a interdependência de todos esses fatores envolvidos. Naturalmente, a população tem uma grande importância também nesse contexto, mesmo que não seja diretamente um empreendedor de atividade econômica, como verdadeiros fiscais que somos todos nós, os cidadãos e cidadãs brasileiras, na medida em que essa consciência coletiva nos levará a um patamar mais elevado de consciência ambiental, de educação ambiental, e protegendo os recursos naturais, estaremos protegendo um ambiente mais saudável, um equilíbrio ecológico, a continuidade dos processos ecológicos e processos ecossistêmicos, assegurando, em especial, a proteção do bioma Mata Atlântica, que tem outros ecossistemas nesse contexto, a exemplo dos manguezais, e essa operação, para concluir essa fase inicial, vem marcar um momento em que globalmente, o mundo inteiro se volta à defesa do meio ambiente e, no contexto brasileiro, se torna cada vez mais premente essa conscientização. No momento, sobretudo, em que o CONAMA, o Conselho Nacional de Meio Ambiente, tem promovido algumas alterações normativas e nós precisamos estar atentos, vigilantes, para sempre elevar os padrões de proteção ambiental e jamais lidar com retrocesso em matéria ambiental e dar um passo sempre à frente e nunca atrás à proteção do meio ambiente. Com essas palavras iniciais, eu quero saudar a todos e todas e desejamos uma boa entrevista coletiva. Bruno, obrigado. Agora eu estou com o áudio aberto. Vamos lá. Doutor André, depois da fala de doutor André, acho que a gente poderia passar para a Silvana com a apresentação dos resultados do trabalho de campo. Pode ser? Bom dia. Para falar, já que eu estou sozinha aqui na sala, eu vou tirar a máscara, porque eu estou na CPRH. Mas se eu puder ficar melhor para falar. Vou colocar aqui a apresentação. Estou apanhando. Bruno, me ajude.
Acho que é aqui, né? Silvana, tem um botão compartilhar, apresentar agora aqui no canto direito embaixo. É a tela inteira ou a janela? A janela, mas não está aparecendo aqui, não. Faz um arquivo aberto numa aba, Silvana, no navegador. Só um minuto, Vici. Deixa eu abrir aqui. Silvana, se seu arquivo estiver num PDF no Adobe, por exemplo, você vai compartilhar uma nova página. Se você estiver na aba no seu navegador, por exemplo, Consegui. vai ser uma guia do Chrome, por exemplo. Consegui. Veja aí. Muito bem. Agora foi. Valeu. Gente, então, bom dia. Como o doutor André falou, né? Primeiro eu quero... Essa foi uma operação de muito sucesso, mais uma vez, né? E as equipes de campo, tanto o IBAMA, quem coordenou as operações foi o Gustavo, quanto a CPRH, que as operações foram coordenadas por Tiago Costa Lima. As equipes de apoio da DEPOMA e da CIPOMA tiveram aí em campo esses dias e a gente tem resultados aqui bem exitosos, né? Como o doutor André falou, o objetivo dessa operação é recuperar o bioma Mata Atlântica, né? A gente tem dados de que restam apenas 12% desse bioma e a gente tem essa tarefa, essa missão de recuperar e proteger o nosso bioma. Então, como foi dito aqui, o objetivo central dessa operação é recuperar o nosso bioma e também instrumentalizar a promotoria de justiça para que a gente possa, de fato, adotar medidas para sanar esses danos que acontecem no nosso ambiente. Então, o planejamento dessa operação contou com os levantamentos de alvos realizados pela equipe da CPRH e do IBAMA, né? Esses alvos foram levantados a partir do banco de dados do Mapa Biomas e também de informações do monitoramento tanto do IBAMA quanto da CPRH. Né? Há um registro de áreas que sofrem cotidianamente com desmatamento e essas áreas foram consideradas para essa operação, né? Além dos alertas que é dado pelo Mapa Biomas atualmente. Então, na fase de planejamento, alguns municípios foram selecionados, né, os polígonos foram bem desenhados e uma métrica aproximada das áreas desmatadas foram levadas em consideração. Então, aqui é uma área do município de Água Preta, né, com um polígono bem desenhado de uma área desmatada. Todos estão conseguindo acompanhar bem a apresentação, o áudio. Esse outro é uma área na região de São Lourenço da Mata, né? Onde a gente consegue ver bem o tamanho da área que sofreu um desmate, aproximadamente 9 hectares. E assim, outros mapas foram gerados para que a gente pudesse levantar informações da área. Na atividade de campo, as equipes da CPRH, IBAMA, CIPOMA e DEPOMA se dividiram entre a Zona da Mata Sul e a região metropolitana do Recife, para fazer as disseções de campo. E aqui, então, algumas imagens do que a gente observou na fiscalização de campo. Né? Cadê o... Então, tá aqui. Não sei se estou passando muito rápido. Então, aqui estão os resultados. 7 municípios foram fiscalizados. São Lourenço da Mata, Moreno, Jaboatão, Abreu Lima, Escada, Água Preta e Chechel. 26 alvos foram fiscalizados dentro desses municípios. 12 alvos estavam fora do que a gente tinha considerado anteriormente, né? Das áreas embargadas, aproximadamente 42 hectares. Em processo de atuação, a gente ainda tem aí, para finalizar relatório e analisar essas áreas, aproximadamente 43 hectares.
As multas aplicadas pelo IBAMA e pela CPRH somaram R$ 265.400, e entre as apreensões houveram 4 caminhões, uma escavadeira, uma retroescavadeira, 109 estéreos de lenha, uma motosserra e 20 aves, né? Em operação, contamos com 15 servidores, somando todos esses órgãos. Silvana, Sim. Só um esclarecimento, se tu puder esclarecer para a gente, o que é que significam esses 12 fora dos alvos? Qual é a diferença deles para os alvos originais? Quando a gente fez o planejamento, eles não estavam no planejamento. Na verdade, a gente fez aqueles polígonos de algumas áreas e, em deslocamento, identificamos outras áreas que não estavam naquela fase de planejamento. Certo? E entre as infrações identificadas, aí o desmatamento sem a devida autorização, transporte irregular de lenha, estoque irregular de lenha, pássaros em cativeiro sem autorização, alguns danos em unidade de conservação, né? A nossa equipe, coordenada por Cosme, fez um dos dias da operação em uma unidade de conservação, então alguns danos provocados na unidade, utilização de motosserra sem registro e instalação de loteamento sem licença. Esses foram algumas das infrações identificadas nessa operação, nos dias de operação. Seria isso. Alguma colocação, Bruno? Quer que eu volte para as fotos? Silvana, só um ajustezinho aqui, porque os colegas estavam perguntando aqui no WhatsApp. A gente tem uma ferramenta de chat aqui no canto direito. Então, assim, a gente está colocando algumas informações como a relação das fontes, o link das fotos. Então, pessoal, vocês podem ficar à vontade para falar aqui no chat, a gente vai dar o retorno para vocês e também mandar as perguntas, tá bom? Pode prosseguir, Silvana. Não, a apresentação é isso. Se vocês quiserem voltar às fotos, para passar mais lentamente. Por alguns dos animais apreendidos, né? Aves. Por algumas lenhas achadas no local de corte e armazenamento irregular. As aves. As equipes em campo. Uma área de desmate. Seria isso. Ok, obrigado, viu, Silvana, pelo esclarecimento. Bruno. Agora, pode falar, doutor André. Licença, desculpe interromper, somente para que, nessa continuação, somente para registrar que a palavra naturalmente será franqueada aos demais órgãos parceiros, IBAMA, CIPOMA, DEPOMA, que desejarem fazer uso da palavra, claro, mas depois eu gostaria só de esclarecer uma novidade na operação deste ano, que foi a utilização da ferramenta do MapBiomas, somente isso. Ok, obrigado, doutor André. E a gente poderia agora ouvir Gustavo, do IBAMA? Gustavo, o microfone. Acho que você não liberou. Aperta no botãozinho aí. Pronto, agora. Bom dia a todos e a todas. Silvana já fez, né, o resumo, né, de toda a nossa operação, né, da terceira etapa, né, da Mata Atlântica em Pé. Essa é a primeira que eu participei, mas dividimos, né, ficamos trabalhando na Mata Sul, juntamente com a CIPOMA, e 2 etapas do trabalho da Mata Atlântica, realizamos o trabalho, tenho certeza que foi com sucesso. Né, os alvos que foram, né, repassados e estudados, a gente conseguiu, né, pelo menos, atender e identificar a todos. Né? Trabalhamos naquela região de Chechel, né, onde encontramos algumas áreas de assentamentos, né, que são áreas que a gente sabe que até para encontrar desassentados, né, e responsáveis ali ser um pouco complicado. Mas aí eu tinha feito já uma observação, né, nessas áreas que foram identificadas, mas não identificando os proprietários, né, que lá na frente a gente, com o doutor André, no momento a gente dá uma conversada para ver a possibilidade de conversar com o INCRA,
para que ele possa apresentar o mapa de assentamento para verificar a área de reserva. Né? Porque lá a gente vê que é uma área que já estão, a maioria são áreas consolidadas, e outras são desmatadas e está tendo aquele plantio, né? Mas a gente não sabe, né? Não conseguiu chegar a identificar. Mas só nesse caso a gente já conseguiu observar nove alvos nessa região de Chechel. Nas demais áreas, a gente teve condições de fazer o trabalho, identificou o desmatamento, até desmatamento recente, né? E outras áreas, como eu falei, que são áreas já que no passado, aquela região, por ter muitas usinas, era o uso de quê? De plantio de cana-de-açúcar. A cultura de cana-de-açúcar, né, foi diminuindo. Gustavo, rapidinho, desculpa. Silvana, tu pode encerrar a apresentação, porque aí Gustavo vem para a tela cheia. Pessoal, Certo. deu toque aqui, que ainda está agora. Pronto. Desculpa aí, Gustavo, pode continuar, tá? Tudo bem. Viu? Aí, como no passado, né, que era aquele plantio de cana-de-açúcar, né, então muitos ali deixaram de plantar e veio o quê? Veio a regeneração da Mata Atlântica, né? Só que quando veio a regeneração da Mata Atlântica, eles, né, muitos ali foram adquirindo propriedades de passado, né, e foram fazer o quê? Foram fazer área consolidada, né, que seria plantio, né, plantio e até a questão de imóveis, né, com edificações e benfeitorias. Mas a gente trabalhou também em cima daquela hipótese, né, das imagens de satélite, né, dos últimos 5 anos, né, em cima da vegetação de Mata Atlântica, né, e se houve o desmatamento. Isso foi uma maioria que a gente encontrou naquela região. Mas, assim, áreas grandes, né, desmatada, e acredito que se a gente der realmente continuidade a esse trabalho, pelo menos a gente vai fazer um impacto, lógico, um impacto do bem, né, da preservação do bioma da Mata Atlântica, né, que, como a Silvana mesmo colocou, está em 12% o bioma, né, e é interessante, né, que ainda a gente vê algumas reservas da Mata Atlântica, né, e seria muito interessante, viu, doutor André? E até depois, em outro momento, a gente falar sobre essa questão dos assentamentos, porque existe muito assentamento naquela região, mas não é que seja difícil de trabalhar, mas há uma certa dificuldade a gente tentar, e naquele momento, tentar contornar a situação do desmatamento ilegal. Por outro lado, né, a gente houve assim, uma situação assim, favorável, porque a gente estava encontrando com os proprietários. Então, a partir do momento que a gente encontra com os proprietários da área, a gente, além de estar fazendo o nosso trabalho de fiscalização, a gente também está fazendo o trabalho de quê? De orientar, né, que se não pode desmatar, ou se puder, tem que ter uma autorização. Então, isso aí foi importante, o IBAMA, juntamente com a CIPOMA, né, que foi, o trabalho foi conjunto com a CIPOMA, né, chegar juntos, né, dessas propriedades e fazer a nossa parte, né, o processo administrativo, e, ao mesmo tempo, a gente conversar e orientar a todos, né. Pronto, até então foi isso mesmo. A gente trabalhou em cima de 19 alvos, né, que foi colocado na Mata Sul, né, e dentro daquela região mesmo, né, tanto zona da Mata Norte como o litoral sul. E o restante, Simone já colocou no resumo, né, de toda a operação. Ok. Gustavo, muito obrigado, viu? Pessoal, eu vou agora passar para Felipe, do Depoma, para que ele possa explicar para a gente quais são os desdobramentos do que foi apresentado, como é que isso vai ser levado adiante na questão da investigação. Felipe, fique à vontade, viu? Felipe, tem que abrir o microfone. Obrigado. Desculpa aí, eu não estou acostumado. Meu nome é Bruno Felipe, né, sou comissário de polícia, atualmente sou chefe de investigação do Depoma, né? Nossa atuação foi junto com o CPRH. Tenho aqui uma apresentação mais ou menos para mostrar alguns resultados. Vou colocar aqui. Deixa eu só... Tá todo mundo vendo?
Ô, Felipe, até o momento não. Tu apertou no botão de apresentar? De o quê? Agora. Pronto. Começou agora. Agora sim. Então, né, nessa terceira nós participamos junto com o CPRH, participamos 5 dias da atuação, né, dia 22, 23, de 28 a 30, e a atuação da gente foi na região metropolitana, Moreno e Jaboatão, né. O resultado aí, ele está um pouco lento aqui, né, dessas nossas coisas, resultou em 4 TCO, né, artigo aí 29 da Lei 9.000, que é pássaro silvestre, e a de 46, que é de madeira, né? Um está em andamento, que foi intimado para comparecer na delegacia. Temos também, né, inquéritos, né, por portaria, né, que está sendo investigado. No momento da atuação do CPRH, nós já intimamos as pessoas. Então, estamos no aguardo do auto de infração do CPRH, e essas pessoas já estão intimadas para a gente fazer o processo, fazer o inquérito e encaminhar para a justiça, né? Já são 6 no que a gente atuou, e ontem tivemos uma PFD, né? No artigo 40, parágrafo 3º e 60, na qual foram 2 autuados e liberados após pagamento de fiança. Então, aqui, né, um resultado geral de total de procedimentos. Você poderia só detalhar para a gente, essa prisão em flagrante foi em decorrência de que prática? Foi artigo... Eita, cadê? Deixa eu voltar aqui. Artigo 40, né, que é dano direto e indireto à unidade de conservação. Parágrafo 3º, a autoridade entendeu que era culposo. Né, e artigo 60, que é construir e reformar sem licença, né? Então, foi ontem isso aí, a autoridade fez o procedimento, foram liberados após pagamento de fiança. Foi aquele ponto, só para deixar claro aos colegas da imprensa, foi aquele ponto que tinha as máquinas fazendo obras perto da mata, é isso? Ele estava com a retroescavadeira no local, né? Foi apreendida a retroescavadeira pelo CPRH. Aí ele estava, eu não sei se estava naquelas fotos ali, não identifiquei, mas ele estava com retroescavadeiras que foi apreendida pelo CPRH. Pronto, aqui é só, né? Estamos no aguardo aí dos autos de infração. Nada impede que venha mais outros autos de infração e a gente começar a investigação para formar os inquéritos e encaminhar para a justiça. Ok. Concluiu, Felipe? Concluí. Certo. Só para a gente, mais uma vez, reforçar com os colegas da imprensa, a gente tem o registro, tá, desse material. As fotos a gente está colocando no Flickr e vai passar para vocês o link. Vocês podem baixar todas as fotos. E também a gente tem alguns vídeos que a gente vai encaminhar para todo mundo, tá bom? Fiquem de olho aqui no chat que a gente vai botar o link. E agora a gente pode ouvir o Major, pode ser? Opa, posso falar? Prossiga. Bom dia a todos. Eu tive que mudar aqui a minha conexão. Estou operando aqui pelo celular, senão ficava sem contato com vocês. Inicialmente é cumprimentar a todos, né, aí na pessoa do Dr. André, demais colaboradores. Realmente uma operação extremamente exitosa. A nossa companhia ambiental, o braço ambiental militar, né, da polícia, atuou diretamente junto com o IBAMA. Então, foi uma operação sensacional. Haja vista aí já a apresentação do nosso parceiro Gustavo. Então, eu queria, em rápidas palavras, dizer que sempre a nossa companhia ambiental vai estar prontos para operar em conjunto com o Ministério Público, IBAMA,
DEPOMA, CPRH, isso é uma satisfação enorme para a gente, né, unir forças em prol, né, para minimizar os crimes ambientais. Então, aos órgãos de amigos da imprensa, dizer que foi uma operação altamente exitosa, que nossa companhia e a Polícia Militar estará sempre à disposição no combate incessante aos crimes ambientais. Okay? Em rápidas palavras, obrigado a todos e um bom dia. Ok, muito obrigado, então, Major, pela sua apresentação. E a gente já vai trazer as primeiras perguntas que a gente recebeu aqui da imprensa, certo? Ao final, depois das perguntas da imprensa, eu gostaria que o doutor André Felipe explicasse como esse trabalho de campo se reflete na atuação do Ministério Público lá na frente, certo? Mas vamos às perguntas, pode ser? Então, acho que ele fechou aqui. Todo mundo está me ouvindo? Certo. Então, vou trazer a primeira pergunta aqui, que foi da Suelen, da Rádio Jornal. Deixa eu localizar aqui. Bom, a Suelen perguntou quais foram as localidades, né, em que ocorreu a operação e as datas em que foram realizadas as ações de campo. Bem, inicialmente, a operação ela começou na segunda-feira, 21 de setembro, e se estendeu até ontem, dia 30 de setembro. Então, de 21 a 30 de setembro, normalmente, nas edições anteriores, essa operação ela aconteceu, como normalmente acontece, em uma semana, de 3 a 4 dias, de forma mais intensa, com a coletiva de imprensa no dia seguinte. Em virtude da pandemia, nós antecipamos, ou melhor, nós começamos na semana prevista, mas colocamos mais uma semana para frente para que pudéssemos diluir os alvos em mais tempo para assegurar o maior cuidado para a equipe, a integridade física, o respeito às normas das autoridades sanitárias. Em virtude disso, nós fizemos em 2 semanas, ao invés de uma semana, que é normalmente o tempo previsto para a operação. E os municípios foram no total de 7 municípios. Eu vou repetir aqui, foi São Lourenço da Mata, Moreno, Jaboatão, Abreu e Lima, Escada, Água Preta e Chechel, municípios da Mata Sul e da região metropolitana. Isso talvez tenha sido falado rápido, mas consta do relatório sintético que foi apresentado, então fica a informação. Deixa eu escapar algo mais, Bruno? Acho que não. Ok. Silvana, queria complementar, talvez, com mais informação? Não, Bruno. Então, a gente vai para a próxima pergunta, que é... Vamos lá. A próxima pergunta é o tamanho dos locais, né, das áreas que foram desmatadas, qual delas teve a maior extensão de desmatamento, certo? E se houve alguma punição desses alvos, qual é a punição que foi colocada, né? O pessoal do DEPOMA, inclusive, já falou dos inquéritos, não é isso? Como é que vai ser essa punição e de que forma ela acontece daqui para frente? Posso responder uma parte, acho que o Gustavo complementa a área desmatada, né? A gente teve uma grande área identificada em São Lourenço da Mata, em outra em Moreno, né, das equipes de região metropolitana. O Gustavo pode complementar na Zona Mata Sul, qual foi das áreas. E a punição é o processo administrativo, né, que a gente lavrou as multas, onde houve apreensão do material e, consequentemente, o processo que vai tramitar criminal na DEPOMA e o processo que vai ser encaminhado para o Ministério Público para que eles respondam pelo dano causado.
Completando aqui o que Simone falou, houve uma área realmente que ela foi bem extensa, e foi na região de Água Preta, né, e estava dentro realmente dos alvos, né, que a gente estava trabalhando, que foi uma área de 17,64 hectares. Localizamos o proprietário, também foi feito todo o processo, né, administrativo, como auto de infração e embargo, e posteriormente a gente vai fazer a comunicação de crime, né, juntamente com o Ministério Público. Ok. Felipe, quer fazer uma observação pelo DEPOMA? Com auto de infração, nós intimamos algumas pessoas, quando a gente estava no ato, para ser ouvida na delegacia. Posteriormente vai ser ouvido os técnicos, pegar as provas técnicas, comprovar, e vai ser feito um inquérito, né? De algumas coisas encaminhadas à justiça. Alguns TCOs já foram confeccionados, só está aguardando os autos e apreensões para ser encaminhado para a justiça. Só queria fazer uma observação, se for possível, sobre essa área. Não houve o flagrante, por isso que não houve condução para a delegacia. Já foi constatado que houve desmatamento, não houve flagrante, nem equipamentos ou motosserra, alguma coisa que pudesse ser encontrado no desmatamento. Por isso que não houve condução para a delegacia, sim os procedimentos administrativos. Só completando. Só complementando o que o Gustavo colocou, o flagrante que foi mencionado foi de construção irregular. Mas não houve flagrante de derrubada de vegetação, é isso? No momento não houve, né? Não encontramos ninguém no momento realizando o desmatamento, a destruição. Beleza. A próxima pergunta da Sueli da Rádio Jornal, ela está querendo saber o que é a ferramenta Map Biomas. Doutor André, o que essa ferramenta trouxe de diferença para a operação desse ano? Ok, obrigado pela pergunta. E justamente eu iria esclarecer esse detalhe. O Map Biomas, ou mais completamente, Map Biomas Alerta, é um sistema de validação e refinamento de alertas de desmatamento, de degradação, de regeneração de vegetação nativa, com imagens de alta resolução. Essa ferramenta, ela foi disponibilizada para o Ministério Público, ela já era utilizada pelos órgãos de fiscalização, como IBAMA e CPRH, tem sido utilizada pelos órgãos estaduais e federais, mas a novidade é que, a partir de então, ela foi disponibilizada também para o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal, através de um convênio com o CNMP, que é o Conselho Nacional do Ministério Público. E ela tem uma plataforma num site e tem conexão direta com alguns satélites estratégicos ao redor do mundo, inclusive nos Estados Unidos, com cooperação técnica com a Universidade de Maryland, por exemplo, ali de Washington, D.C. Essa plataforma, ela disponibiliza mais de 88 mil alertas de desmatamento, que são validados e refinados a partir de diversas fontes, como essas que eu citei, o DETER, INPE, o SAD, Amazon, o SAD Caatinga e o GLAD, da Universidade de Maryland. Essa plataforma fornece laudos técnicos indicando a localização, as datas, as imagens de antes e depois do desmatamento, fazendo um verdadeiro monitoramento progressivo no tempo. Então, nós podemos identificar a área nativa, a área em que havia vegetação, e, a partir de determinado ponto no tempo, nós conseguimos identificar a supressão. Então, estabelecendo essa linha do tempo, onde havia vegetação e onde deixou de haver, nós promovemos um cruzamento de dados em outras plataformas, também a partir desse alerta do Map Biomas, e outras plataformas, naturalmente, mas identificamos justamente o polígono, a área geográfica, a sua extensão, e conseguimos extrair dados sobre a área desmatada, até mesmo a propriedade
dessa área. E esses laudos, eles podem ser customizados, personalizados, conforme a realidade de cada estado, de cada Ministério Público, porque, naturalmente, cada órgão tem o seu modo de trabalhar, o seu modus operandi, como nós chamamos. E, a partir dessas imagens de antes e depois do desmatamento, nós temos a indicação de cruzamentos com limites territoriais, limites fundiários, autorizações e até embargos. Semanalmente, novos alertas e laudos são disponibilizados na plataforma. No caso do Ministério Público de Pernambuco, para o qual essa plataforma é uma novidade a partir deste ano, nós temos um cadastro nessa base de dados, no caso, o CAOP Meio Ambiente, na minha pessoa, que é cadastrado como usuário que tem amplo acesso para a customização de laudos e a funcionalidade da emissão desses laudos em PDF, em lote. E nós podemos instruir, nós podemos colocar esses laudos nos processos que são encaminhados às promotorias de justiça para a propositura de ações civis públicas, visando a reparação dos danos ambientais, não somente a reconstituição, a recomposição do dano in natura, mas também o pagamento de multas em juízo, a propositura ou oferecimento de denúncia criminal, ou seja, ação penal pelos crimes ambientais, e também esses laudos técnicos servem para embasar até mesmo os autos de infração na área administrativa, que o IBAMA e a CPRH e demais órgãos, como DEPOMA e CIPOMA, também podem desenvolver na sua atuação. Esse sistema, ele foi compartilhado por meio de um acordo de cooperação técnica, e é uma das formas a mais que nós passamos a ter para comprovação pericial desses desmatamentos. Nós vimos aqui, por exemplo, o Felipe dizendo que em alguns momentos nós não encontramos o crime acontecendo naquele momento, por isso que não foi gerado, só foi gerado um auto de prisão em flagrante delito, que é o APFD, essa sigla, né? Mas mesmo quando isso não acontece, nós podemos rastrear os responsáveis a partir desses laudos, e isso ajuda bastante, porque nós já vamos iniciar um procedimento judicial, por exemplo, com toda a documentação probatória. Isso acelera a produção da prova, isso, por exemplo, faz ganhar tempo para que a ação seja apresentada já com provas tão robustas que a aceleração desse processo de responsabilidade civil, administrativa e criminal, ela vai ser também mais rápida. E é isso que a sociedade espera de nós. Um destaque importante com relação às punições é que nós temos 3 leis que geralmente podem ser aplicadas. A Lei de Crimes Ambientais, que é 9.605 de 98, que é uma lei geral sobre vários crimes ambientais. Temos uma lei específica para a Mata Atlântica, que é a Lei Federal número 11.428, de 2006. Ela contém disposições mais especificamente voltadas para o bioma Mata Atlântica, e temos outra lei geral que também se aplica, que é o Código Florestal, que é a Lei Federal 12.651, de 2012. Naturalmente, por ser uma lei especial, a Lei da Mata Atlântica se aplica com a proeminência sobre o Código Florestal. Mas é na Lei dos Crimes Ambientais que nós vamos encontrar a parte criminal relativa a esses fatos. Como, por exemplo, a DEPOMA citou o artigo 38A, que trata especificamente da destruição ou danificação à vegetação primária ou secundária em estágio avançado ou médio de regeneração do bioma Mata Atlântica, ou a sua utilização com infringência das normas de proteção. Só que essa pena vai de detenção de 1 a 3 anos, ou multa, ou então ambas aplicadas cumulativamente. Se o crime for culposo, existe uma redução de pena. Por isso que nós não temos aí flagrante delito, a prisão em flagrante, em função das penas. Já em outras figuras normativas, como, por exemplo, provocar incêndio em mata ou floresta, essa pena pode variar. No caso de incêndio, vai de 2 a 4 anos de reclusão. O desmatamento do artigo 50, ou a exploração econômica, a degradação de floresta, etc., vai de 2 a 4 anos. Então, conforme essa gradação
de pena mínima e pena máxima, tem ou não prisão em flagrante. Mas o mais importante não é necessariamente conduzir as pessoas à delegacia, efetuar prisões em flagrante. Essa operação é marcada também por um forte caráter pedagógico, de prevenção. Por isso, as pessoas elas são orientadas a não reincidir nas práticas ambientais. Naturalmente, quando nós encontramos situações de flagrância, de flagrante delito, nós não devemos, né, deixar de cumprir a lei. Essas pessoas são conduzidas à delegacia, são presas, ou quando é um caso de um termo de circunstanciado de ocorrência, como a CIPOMA promove, a DEPOMA, a Polícia Militar, nós lavramos termos circunstanciados de ocorrência, chamados TCOs, a pessoa não vai presa, ela é liberada mediante compromisso de comparecer à audiência preliminar do juizado especial criminal. Mas, somente para não deixar nenhuma lacuna, no relatório constou um episódio envolvendo motosserra, né? Na verdade, é a comercialização de motosserra ou sua utilização em florestas e demais formas de vegetação sem licença ou sem registro da autoridade competente, isso é um crime. Mas não houve prisão em flagrante, por quê? Porque a pena mínima é 3 meses e a sua pena máxima é 1 ano, no caso de detenção. Por isso não dá prisão em flagrante, mas a motosserra, ela, como é um produto, um instrumento utilizado na prática de um crime, ela foi apreendida. E é isso que determina a lei, no caso de apreensão de instrumentos ou produtos de infrações ambientais, está lá no artigo 25 da Lei de Crimes Ambientais, da 9605/98, no caso, se forem animais em cativeiros, animais devem ser prioritariamente libertados no seu habitat. Se for necessário encaminhar ao centro de triagem, aos CETAS da CPRH, ele é encaminhado para receber cuidados médicos e só depois é reintroduzido na natureza, se houver condições. Se for produto perecível, madeira, por exemplo, esses produtos sofrem uma avaliação e são doados a instituições científicas, hospitalares, penais ou outras afins e beneficentes. No caso de instrumentos utilizados na prática de infração, como retroescavadeira, como motosserra e outros, esses instrumentos eles devem ser vendidos, assegurada a sua descaracterização por meio da reciclagem. Isto está previsto literalmente na legislação penal ambiental também. Então, eu sei que são muitas informações, mas eu faço questão de registrar para que vocês possam, né, depois rever a gravação e não ficar nenhuma dúvida. E mesmo assim, se ela persistir, nós podemos responder as respostas depois por e-mail, basta encaminhar a assessoria de comunicação. Era esse complemento, Bruno. Ok. Mais algum posicionamento dos demais órgãos? A gente recebeu novas perguntas aqui bem interessantes, mas fiquem à vontade. Bom, então eu vou seguir com a pergunta aqui da tribuna, pergunta muito boa, inclusive. A tribuna está querendo saber se, comparado com os anos anteriores da operação, vocês perceberam um percentual de aumento na área desmatada da Mata Atlântica? Bruno, a gente tem percebido um aumento, né? A gente tem intensificado as ações de fiscalização e a gente tem percebido esse aumento em algumas essas áreas em APPs. A gente tem tentado, junto com os outros órgãos, e a CIPOMA tem sido grande parceira nisso, e IBAMA, sanar esses crimes, né? Mas a gente tem percebido, sim, esse aumento aqui no estado de desmatamento na Mata Atlântica. Se me permite complementar, em paralelo a esse aumento, infelizmente, nós temos constatado também, e nessa operação aconteceu, que em algumas situações é lavrado um termo de embargo administrativo da atividade, da área, mas, infelizmente, as pessoas ousadamente desrespeitam essa ordem e aconteceu nessa operação de haver o descumprimento do embargo e a equipe teve que retornar ao local porque essa ordem foi descumprida. As máquinas voltaram a funcionar, voltaram a desmatar e por isso o enrijecimento da aplicação da lei com medidas mais enérgicas tem que acontecer.
Então, a operação tem um cunho pedagógico, mas naturalmente também tem a sua natureza repressiva, porque se a prática da infração ambiental já é, em si, um descumprimento da lei, quanto mais a reincidência no curso da operação. Então, fica, de modo geral, esse apelo aos empreendedores, à sociedade em geral, ao setor produtivo, para que a legislação ambiental seja respeitada. Às vezes, nós não temos a noção do alcance, dos impactos negativos que representam as infrações ambientais, porque não se trata apenas de um dano direto a um recurso de vegetação, a um recurso da fauna, mas em médio e longo prazo, nós vamos sentir os impactos negativos indiretos, os impactos cumulativos, os impactos sinérgicos, e a sociedade vai perceber que deveria ter tomado uma postura mais proativa nesse sentido. Então, fica apenas esse alerta para que nós tenhamos uma intensificação também na consciência ambiental, de modo geral. Bruno, só uma complementação. A gente aqui na CPRH, com a utilização dos alertas do Mapa Biomas e também com novas iniciativas que a gente está tendo em registrar todas essas áreas embargadas, inclusive áreas que já foram embargadas em outros momentos, a gente tem tentado mensurar quanto de área tem sido desmatada aqui. No momento eu não tenho esse número, mas os estudos, em breve, fazer esse monitoramento mais preciso de quanto de área a gente está tendo de desmatamento aqui no nosso estado. Silvana, obrigado. Inclusive, esse foi o complemento que a tribuna colocou na primeira pergunta. Eles perguntaram se seria possível quantificar esse aumento. Eu não sei se em área devastada ou em percentual, mas vocês estão, enfim, aprimorando a atuação da CPRH para poder ter essa informação, não é isso? Silvana? Oi. A gente tem buscado alguns parceiros nesse sentido para poder analisar melhor essas imagens. A nossa equipe, né, nossos servidores têm se empenhado bastante na organização e monitoramento desses dados para que a gente possa, em próximo. Deu uma travada, Silvana, nesse finalzinho. Você disse que estava aprimorando o trabalho da equipe para verificar esses dados e em um próximo momento a gente poder disponibilizar, né, publicizar na página da CPRH, porque eu acho que ajuda, inclusive, mas também a gente monitorar e acompanhar em cada canto desse o que a gente tem perdido de vegetação. Beleza, obrigado. Mais uma vez, a Sueli está pedindo só para a gente esclarecer aquele ponto das pessoas que foram autuadas em flagrante. Eram as pessoas que estavam construindo edificações e não atuando no desmatamento, na supressão diretamente da vegetação. Bruno cortou aqui. Se for para a gente aqui da CPRH, tu repete a pergunta, porque travou. Beleza, Silvana. É mais para o pessoal do Depoma, referente aos autuados em flagrante. Felipe, inclusive, já está com o microfone aberto para responder. No caso aí, esse daí foi o que o promotor falou aí do descumprimento, né? Do embargo. Ele voltou a usar a retroescavadeira, então foi qualificado no artigo 40, desculpe, que é dano direto ou indireto à unidade de conservação, que vai de 1 a 5 anos, mas se for culposo cai pela metade, e construir sem licença. Foi nesses dois artigos que foi incidido ele, né, no crime. No caso aí, como foi culposo esse dano indireto, caiu pela metade e ele foi liberado após pagamento de fiança. Tanto o operador da retroescavadeira como o proprietário do terreno. Complementando,
esse crime, ele tem uma pena maior. É uma das penas mais altas, né? Geralmente, os crimes ambientais, as penas são até 2 anos, ou, em alguns mais graves, até 4 anos, mas chegam a 5 anos, como é esse caso do artigo 40, que trata diretamente, que causa especificamente causar dano direto ou indireto às unidades de conservação e às áreas do artigo 27 do Decreto 99 de 2774 de 90, independentemente de sua localização, vai de 1 a 5 anos de reclusão. As unidades de conservação, elas são áreas territoriais, espaços territoriais especialmente protegidos, e como áreas de preservação, como áreas de proteção integral, áreas de proteção ambiental, de desenvolvimento sustentável, refúgio da vida silvestre, são várias categorias. E como existe um outro crime do artigo 60, existe o que se chama de cúmulo material, ou então soma de penas. A gente soma a pena máxima de um crime à pena máxima do outro crime, então daí tem a acumulação de crimes. Então, se não tivesse havido a configuração culposa, por exemplo, eu não posso comentar se foi dolosa ou culposa e por que foi, porque não tenho aqui comigo agora a documentação, mas existe a diminuição pela metade dessa pena máxima. Mas quando no caso, o crime é configurado um crime doloso, não existe essa redução e a pessoa pode sim permanecer presa. É a mesma lógica da condenação, né? Transitar em julgado. Se uma pessoa é condenada a uma pena até 8 anos, por exemplo, de prisão, ela vai cumprir a pena em regime inicialmente semiaberto. Mas se a pena da condenação ultrapassar 8 anos, ela vai para o regime fechado. Então, essa gradação da pena, ela leva em consideração vários aspectos. Se a pessoa é primária, se tem bons antecedentes, ou é reincidente. A mesma lógica acontece naquele momento de efetuar prisão em flagrante, ou se o crime admite ou não a fixação de fiança. Nesse caso, era um crime afiançável. Somente para esclarecer, porque nós sabemos que o juridiquês, às vezes, é de difícil compreensão. Então, é melhor chover no molhado, dizer que é cocada de coco, de coqueiro, da beira da praia, para que a gente possa entender. E essa é a finalidade da coletiva, não é? Prestar informação e o esclarecimento. Obrigado. Isso. Inclusive, eu vou trazer aqui, né, para vocês a informação. Essa atividade constitutiva, que o Cosme colocou aqui no chat, ela estava acontecendo na Reserva de Vida Selvagem Mata de Mussaíba, que fica em Jaboatão. É isso? Acho que era Refúgio de Vida Silvestre, não? É isso. Meu juridiquês está meio desatualizado. 9,5 para você. Refúgio de Vida Silvestre, aí, que o Cosme acabou de colocar aqui no chat, certo? Pergunto novamente aqui aos colegas da imprensa que estão presentes se eles têm mais alguma pergunta a fazer. A gente esgotou as que tinham no chat, tá? Coloquem a dúvida que vocês tiverem. E eu queria também ressaltar que a gente vai disponibilizar essa entrevista coletiva no YouTube do MPPE, que é o canal TV MPPE. Acredito que durante a tarde a gente já vai ter o vídeo disponível. E aí fica à disposição de todos para baixar. Vocês podem entrar em contato com a gente também por e-mail. Se quiserem fotos, se quiserem gravação, todo esse material a gente vai disponibilizar. Tá bom? Suelen está com uma pergunta aqui. Suelen, aí a gente resolve e passa o entrevistado para você, tá bom? Coloca aqui com quem você gostaria de falar, porque a gente já te passa esse retorno. Tá bom? A Suelen vai gravar depois com vocês para a Rádio Jornal, tá? Então, acho que, já que a gente não tem novas perguntas, eu queria conduzir, então, para as considerações finais dos nossos entrevistados, tá certo? E, mais uma vez, agradecer a presença, a colaboração de todo mundo que participou da nossa entrevista coletiva de hoje. Doutor André, se quiser começar a terminar. Muito bem, então vou começar a terminar agradecendo mais uma vez a participação de todos e todas, da imprensa. A função dos jornalistas é inestimável numa sociedade democrática e vocês levam a informação à casa das pessoas e parabéns por essa missão.
Parabéns a todos também que se engajaram na Operação Mata Atlântica em Pé, na sua terceira edição. E quero só registrar que essa é uma operação nacional. Ela surgiu em Pernambuco, assim como nos demais estados, começou em 2018, mas essa é uma ação pioneira do estado do Paraná, que foi iniciada em 2017, e a operação funcionou tão bem que foi replicada aos outros estados. Ela foi coordenada inicialmente pelo Núcleo de Defesa da Mata Atlântica, em Curitiba, pelo colega Alexandre Gaio, né, a quem honra, e esse registro é importante porque o Alexandre Gaio tem sido a referência nacional como especialista em defesa da Mata Atlântica. Mas isso não é, volto a dizer, o trabalho de uma pessoa só ou de uma só instituição. É um trabalho coletivo, é uma construção permanente, porque na área ambiental não existe propriamente um protagonismo deste ou daquele órgão. Eu volto a dizer, o Ministério Público, ele coordena essa operação, até mesmo pela capilaridade que a instituição possui, por ter um promotor em cada cidade, junto ao Poder Judiciário, atuando diretamente junto a juízes e juízas, mas essa é uma atuação que conta diretamente com a colaboração dos órgãos ambientais. E aqui eu deixo o meu registro de agradecimento, de elogio e de louvor à CPRH, ao IBAMA, à CIPOMA, tão valorosa, com o apoio direto da SDS, a Secretaria de Defesa Social, e a DEPOMA, registrando, inclusive, que hoje não temos a presença da delegada titular, doutora Margarete, porque ela está se casando, não é? Então, ficam também os registros de parabéns pelas bodas, mas foi brilhantemente representada pelo Felipe, e agradecemos, sobretudo, o apoio institucional do Procurador-Geral, doutor Francisco Disseu Barros, Procurador-Geral de Pernambuco, e da gestão de topo dos demais órgãos parceiros, e também um registro especial ao nosso guerreiro incansável Bruno, da nossa assessoria de comunicação, que tem feito a coordenação logística na área de comunicação, e aos demais jornalistas. Muito obrigado a todos vocês. Silvana, concluir ou vamos então com o Major? Você que sabe. Vou falar agora, Bruno. Primeiro, agradecer a todos que puderam estar presentes aqui na coletiva, né? Dizer que esse é um esforço que a gente faz para a proteção do meio ambiente como um todo. A Operação Mata Atlântica em Pé já tem sido um sucesso, a sua terceira edição comprova isso, né? E dizer que a gente tem passado por um momento muito difícil de enfrentamento a esses crimes ambientais. Então, a união desses órgãos, a parceria que a gente consegue instituir aqui no Estado, garante que a gente consiga minimamente cumprir nossa missão, né? A nossa equipe aqui da CPRH é uma equipe muito aguerrida, muito combativa, que está no dia a dia, combatendo esses crimes, e a gente dizer que a gente fica muito feliz quando uma operação é exitosa como essa, que tem resultados tão comprometidos com a defesa do meio ambiente, né? Acho que a gente precisa segurar os desmandos que estão acontecendo e dizer que a gente está aqui cumprindo a nossa missão institucional de fazer com que o meio ambiente ele possa ser preservado para as futuras gerações. Ok, a gente pode ouvir agora, então, o Major? Bom, agradecer também as palavras aí do nosso amigo André e de todos os parceiros, e dizer que a Polícia Militar, em nome da CIPOMA, está sempre à disposição, incansavelmente, diuturnamente, no combate aos crimes ambientais. Então, com essas palavras, dizer que sempre a Polícia Militar estará apoiando qualquer ação no combate aos crimes ambientais. Obrigado a todos, estamos sempre à disposição mais uma vez. Pode falar, Gustavo. Também gostaria de agradecer inicialmente ao doutor André, né, por mais essa iniciativa na terceira edição, né, Mata Atlântica em Pé. Como eu falei, essa é a primeira que eu participei,
espero vir outras, né, o IBAMA. Eu achei o resultado muito satisfatório, né? Acho que houve essa união, mais uma vez, né, das instituições ambientais, né, como a CPRH, a CIPOMA, né, que desde o início, né, desse trabalho, né, que iniciou no dia 21, né, trabalhou juntamente com a gente. A DEPOMA também, que a gente teve o prazer de conhecer eles no primeiro dia, né, e houve uma questão de horário, mas mesmo assim a gente teve esse contato, e para a gente do IBAMA, acho que a gente tem que dizer o seguinte: a gente tem a sensação de missão cumprida, né? Lógico que a gente tem que dar continuidade a esse trabalho, não só esse momento, mas em outros momentos também, mas sair daqui também satisfeito, né, com o resultado do nosso trabalho. Eu agradeço a todos, a imprensa que está participando, viu? E espero que na próxima oportunidade a gente possa trazer melhores resultados. Obrigado. Felipe, fique à vontade, viu? Agradecer também, né, reforçar essa união desses órgãos que trabalhar junto é onde dá andamento a isso, né? Felicitar a nossa gestora pelo casamento hoje, né? Felicidade para ela. E a Depoma está aí necessitando de apoio, de coisa, mandando para a gente fazer os procedimentos. Estamos aí. Obrigado a todos aí. Ok. E já que André disse que, o doutor André disse que eu estava na coordenação logística aqui, eu queria só concluir, mais uma vez agradecendo a todos os colegas da imprensa, todos os colegas dos órgãos que participaram dessa coletiva, tá? A gente está à disposição de vocês para novos esclarecimentos, para entrevistas que vão acontecer depois dessa coletiva, porque a Sueli já pediu, entendeu? A Sueli botou até um comentário aqui. E, mais uma vez, a gente agradece a todo esse trabalho conjunto. A gente gostaria que acontecesse como foi no ano passado, que a gente fez uma coletiva muito legal lá no Horto dos Irmãos, e infelizmente não foi possível esse ano, mas ano que vem a gente vai estar junto novamente, né, doutor André? Para mostrar o resultado de mais um ano de trabalho de vocês. Se Deus permitir, depois da vacina, depois de terminados esses tempos de pandemia, estaremos todos juntos, nos abraçando e defendendo o meio ambiente. Ok, então eu vou concluir a gravação por hora, tá bom? Mas eu ainda vou continuar aqui na chamada, porque quem tiver algum apontamento, alguma necessidade, pode falar aqui com a gente, tá bom? Então, estou fechando a gravação por agora.